Olá, seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Hoje teremos a artista Irene compartilhando conosco um pouco de si e do Teatro de Guajeru. Desejo a todos um bom espetáculo. Olá, eu sou Síria Carinhanha e hoje vamos bater um papo com Irene de Souza de Guajeru. Irene, como você tá, meu bem? Você pode nos falar um pouquinho sobre você? Bem, tudo muito bem. Então, sou Irene, como você disse, sou professora, nasci aqui em Guajeru, na época de escola aqui só tinha o ensino fundamental 1, então tive que ir para a cidade vizinha, Caculé, onde estudei, me formei, por opção, escolhi magistério, e desde então, década de 1989 me formei. Ano seguinte já comecei a trabalhar aqui em Guajeru, e já passei por essas etapas todas, né? Desde a antiga chamada pré-escola, alunos de 5, 6 anos, ali alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2, hoje em dia trabalho com ensino médio. Sou formada em letras, demorei para conseguir fazer a faculdade, mas me formei em 2006, e depois o sonho do mestrado. Hoje sou mestranda na UESB, no programa de educação, realizando um sonho de pesquisadora, e é isso. Tenho 2 filhas, gêmeas, 12 anos, sou de uma família grande, e aqui é assim, muito família mesmo, de gostar muito, os melhores amigos são os da família. Sou católica, gosto muito de me envolver com a questão social, e arte, eu acho que arte e especialmente leitura, é meu sobrenome. Gosto muito, aprecio muito. Eu tô bem feliz de ter uma mulher igual a você aqui. Saiba disso, viu? Obrigada. Meu bem, e em relação à sua história com o teatro, como é que foi? Como é que foi isso? Como é que foi seu primeiro contato? Como que aconteceu isso? Olha, quando fala em teatro, para mim, a primeira cena que me vem é da minha infância admirando guajeruenses em cima do palco, que na época, na verdade, era o presbitério da igreja. Era uma capela pequena, que hoje se tornou um salão. Construíram uma nova igreja, então, tem, ali, só aquele salão. E esses jovens, que na época era um grupo chamado Gold, e esse grupo fazia aquelas apresentações de Semana Santa, Paixão de Cristo. Eu me lembro que eles fizeram uma peça, eu não vou lembrar detalhes, porque eu era muito menina. Meus irmãos, minhas irmãs, e muitos participavam. Era uma espécie de musical. Eu fiquei encantada como é que eles conseguiam contar aquela história que eles queriam contar, utilizando das músicas. E as cenas iam se passando naquele único palco, de uma forma, né, tudo muito amadora, mas também fascinante. E ali a música que ficou muito marcante é aquela: setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Uma outra música que apareceu também é aquela:
Um certo dia um homem esteve aqui, no decorrer. Então, essas duas músicas marcaram para mim. E foi isso, aquele primeiro momento. Depois eu fui descobrir que era grupo... ai, meu Deus, Gold, o eu já nem me lembro. Eu sei que era Louvando a Deus, era alguma coisa assim, mas de louvor não tinha nada, era teatro que eles faziam, né? Depois disso, aí, enquanto criança, na escola que eu frequentava, não havia essa questão de fazer teatro, era filas, criança sentadinha, o máximo que a gente fazia era ficar de pé para ler. E eu gostava, né, desde ali já gostava de fazer essa leitura para o público, então havia aquele treino, a professora mandava, amanhã vai ter leitura. Aí a gente lia tantas vezes a ponto de quase que decorar. E aí a gente disputava com a colega quem conseguiria ler o texto mais rápido. Então isso acho que acaba facilitando a expressão e tal. Aí eu só fui ter, eu mesma fazer teatro estudando em Caculé. Ali eu já fazia ensino, o magistério na época, já terminando o curso, a professora de uma disciplina chamada Jogos e Recreação fez um desafio para que a gente fizesse uma peça de teatro infantil e ela traria para o Cine, que Caculé tem um teatro, o Cine Teatro Engenheiro Dória, e nós iríamos apresentar lá naquele palco. E eu me lembro que foi ali que eu descobri que eu sou do improviso, eu não consigo decorar texto. Porque meu texto era pequenininho, era uma historinha que envolvia patos, a gente era ave, e a minha fala era mínima, mas eu não consegui lembrar a minha fala no palco. Tamanha timidez, nervoso, primeira vez e tal. E virou meio que um trauma, falei, eu nunca mais subo no palco. Depois me formei e tal, voltei para a minha cidade e comecei a trabalhar. Aí, trabalhando, ali sim, dando aula com minhas crianças, aí eu conto muita história, eu invento, aquele desafio de você contar uma historinha, um menino gostar e no dia seguinte pedir para repetir e você não saber mais, porque você inventou na hora. Então, é muito disso. E aí eu já colocava os meus alunos para fazerem se caracterizarem, né? A gente trabalhava a questão do figurino, montava as peças, a gente usava com crianças de terceira, quarta série, nós montamos uma vez um espetáculo no fundo da escola, desde tudo, a gente que montou os figurinos, e tudo isso era colocado como aula para eles, tudo era ensinamento. O figurino, maquiagem, roteiro, eu falei, nós vamos colocar até assim, peça em cartaz, para que eles vivenciassem como é que é uma peça em cartaz num teatro lá numa cidade grande. Então a gente botou na porta da escola, dias antes, peça em cartaz, convite, não sei o quê, ingresso, e levamos esse povo para assistir, cenário, tudo. A gente que montava. E a gente era feliz, era ousado e feliz. E criava, e com isso, recentemente, uma menina daquela época me disse que ela se despertou para a arte. Hoje ela tem uma loja, e ela trabalha com essa questão de lettering, sabe? E ela fala que foi a partir daquilo ali, daquela vivência. E além da escola, eu, professora diante dos meus alunos, também colegas. Inclusive, eu havia comentado com elas para trazê-las hoje aqui, mas houve um contratempo. São duas colegas que têm essa veia, e eu creio que muito melhor do que eu para encenar. Eu talvez tenha mais essa parte de criar, do texto, né? Eu brincava que talvez dirigir, mas elas em palco são melhores, mas não foi possível. Ali nós criávamos, era o grupo naquela época da Velha Surda. Então, havia a Velha Surda, e todo o tema, na época surgiu dengue, então nós fazíamos peça de teatro para os pais, reunião de pais, para as crianças, para os alunos, para a comunidade, éramos convidados para os encontros, tudo que havia na cidade, a gente era convidada, e a gente sempre adaptava. A Velha Surda, e tinha, né, eu era sempre aquela pessoa, o profissional do teatro, daquela situação, que contratava aquelas pessoas para resolver problemas. E aí era uma surda e uma ajudante. E era uma comédia. Depois uma delas foi embora, foi morar em Conquista, hoje ela trabalha no colégio militar, e ficamos nós por aqui um tempo adormecido, mas depois retomamos, e aí já foi com uma outra colega,
que coincidentemente é minha sobrinha. Ali nós criamos Pereirão e Severino. E esse já tem um bom tempo. Eu sou Dona Coisa. Essa Dona Coisa é aquela que contrata os serviços de Severino e Pereirão. E Pereirão é uma figura que amedronta, e Severino é um alcoólatra, que faz uma confusão tremenda. Nós vamos sempre criando as situações, a partir daquilo que é solicitado, a gente adapta o texto. Então, é isso. E por conta disso tudo, no colégio, muitas coisas a gente faz nesse sentido, mas tudo amador. Nós percebemos que aqui há muita gente que tem, sabe, uma veia artística, que tem o dom, são pessoas... Houve uma época mesmo, quando eu trabalhava no Fundamental 1, chegou uma família que morava em São Paulo, a mãe é daqui, o pai é argentino, e chegou para morar aqui, a menina foi matriculada, ela chegou, a gente já estava andando com a turma. Então, a gente não tinha aquele contato, aquela proximidade com a menina. Quando nós fizemos a proposta, nessa época eu trabalhava junto com uma colega, essa que faz Severino. Éramos 2 professoras nessa turma, de 4ª série. Quando nós fizemos a proposta, elas ensaiaram, prepararam o trabalho e foram apresentar na sala. Nós ficamos tão surpresas com a atuação da menina. Ela fazia com uma verdade, ela interpretava de um jeito que essa minha colega... inclusive é prima da mãe dela, me chamou no canto e falou: Irene, eu acho que ela surtou, eu acho que ela é meio louquinha. A gente não conhecia a menina, mas ela, sabe aquela naturalidade que veste o personagem e você acredita, nossa, é muito real. Então, houve muitos momentos. Teve uma turma aí já de 5ª a 8ª, era uma turma também que destacava, tinha muita gente boa, muita artista. Fazíamos trabalhos para depois apresentar ou na creche. Aí a gente levava sempre uma mensagem. Eu me lembro muito de uma peça que a gente criou e tinha Sugismundo, para trazer essa coisa da higiene, aí tinha questões do piolho, cortar a unha. Sugismundo era imundo. E lá a gente apresentava para as criancinhas da creche. Por perceber esse desejo, essa veia, eu me lembro que com essa turma, me parece 7ª série na época, eu convidei um pessoal de Rio do Antônio, que é uma outra cidade vizinha. Eu tinha amigas e fiquei sabendo que lá eles tinham um grupo de teatro, que tinha alguém que preparava, e isso era meu sonho. Então, elas vieram para fazer uma oficina e desenvolveram com a gente um dia. Aí a gente, sabe aquela coisa de fazer vaquinha, de hospedar na casa da gente, sabe? E tudo no improviso. Ali, houve um dia de oficina para esse pessoal. Foi muito bacana, muito marcante. Me lembro que elas desenvolveram uma técnica que essa menina que vestiu de Sugismundo depois, ela... havia sido combinado, a gente não sabia com ela lá para vivenciar, e começou uma discussão, e, nossa, foi assim, sabe? Depois que a gente descobriu que era meio simulado, a outra menina que entrou na briga não sabia que era uma simulação. Mas tudo para poder despertar, então achava bacana essas técnicas que elas desenvolviam. Depois disso, passado um tempo, eu trabalhando não como professora no município, mas como coordenadora de um projeto, era um projeto chamado Girassol, da Secretaria de Educação. E estando à frente desse projeto, nós desenvolvíamos ao longo do ano, com todas as escolas municipais, tanto da sede quanto da zona rural, oficinas. Aí houve um momento de oficina de dança, trouxemos um professor que desenvolveu o trabalho. Depois, oficina de teatro, trouxemos um pessoal de uma outra cidade vizinha, que é Brumado. O da dança foi de Caculé, depois de Brumado. A oficina de pintura, de artes plásticas, sabe? Trouxemos uma pessoa que é daqui, mas estava morando em São Paulo na época e desenvolveu um trabalho também. Aí fazia todas essas oficinas com professores, eles depois levavam e desenvolviam com os alunos, e o produto final era trazido para a cidade
para a chamada culminância, né? O dia do evento, de apresentar para a sociedade, para a comunidade. E ali a gente via coisa riquíssima, sabe? Muita produção, muita arte, de todo tipo. Aí tinha dança, teatro, música, artesanatos, uma infinidade. Então, a gente vive assim, né? Eu acho que a gente há uma retroalimentação, né? A gente vê uma coisa, depois adapta, depois acrescenta e desperta para mais uma coisa, e é assim, a gente vai vivendo e sendo feliz. Esse ano, esse último ano, por conta da pandemia, nós vivemos um cenário diferente, escola remota, enfim. Aí a Secretaria Municipal de Educação também entrou com esse cuidado de oferecer, de possibilitar, né, uma novidade, até mesmo pensando no emocional desses alunos, dos profissionais que ficavam em casa e tal. Então, nós fomos surpreendidos. Porque eu não trabalho mais no municipal, então eu fui surpreendida. E foi, assim, uma surpresa bem bacana. Eles começaram a divulgar que haveria um teatro e que eles estariam publicando no Instagram da Secretaria de Educação, que era uma adaptação daquele texto de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Eles, então, fizeram o Alto de Santa Rosa, que é a padroeira daqui. Então, trabalhando essa questão cultural e trazendo a arte, trazendo o teatro, eles fizeram... isso tudo, eu não conversei com ninguém lá, o que eu vi, que eu pude perceber pelo conhecimento das pessoas, dos profissionais. Então, eles montaram o elenco tentando pegar um professor de cada escola. Nós temos 3 escolas em zona rural, não, minto, 2 escolas zona rural e 3 escolas na sede. Daí, teve escola que tinha 2 profissionais. Então, eles montaram, tem um rapaz que trabalha com a parte da edição, e eles fizeram os capítulos, sabe? E iam lançando para a gente. E engraçado que a gente ficava meio naquela expectativa como uma minissérie, usando o cenário de ambientes que para a gente é importante, é marcante, a gente reconhecer aquele cenário, sabe? Foi muito bacana, ficou muito bom o trabalho. Aí você vê que tem muitos professores que gostam e que fazem muito bem. O que eu lamento é que não tem isso, o teatro instituído, sabe? Aqui nós temos há pouco tempo a Secretaria de Educação, de Cultura. Até pouco tempo ela funcionava junto com a Secretaria de Educação. Então era meio que ofuscada. Tudo era Secretaria de Educação e Cultura. Aí vinha num pacote só. De uns 2 ou 3 anos, aí separou. Mas eu acho que separou mais por uma questão de quem representava cada setor. Porque eles ficavam, a Secretaria de Cultura acabava focando apenas em alguns eventos. São Pedro, realização da festa de São Pedro, campeonato e essas ornamentações de Natal, sabe? Essa coisa de São João. Não havia outros eventos que incentivassem cultura, arte como um todo. Recentemente, 2020, por me preocupar com isso, pensando nisso, e por ter participado, depois que eu adentrei o mundo acadêmico ali, o ESB, tudo, aí fiquei sabendo da Fligê, aí fui até a Fligê, a última que houve presencial, em Mucugê, e encantada com aquela feira, com tudo aquilo ali, afetada de fato, porque a gente não volta do mesmo jeito. Aí eu falei, nós vamos fazer uma feira literária em Guajeru. E quando a gente fala feira literária, mas o foco não vai ficar só no livro, o menino vai ler apenas, ou o visitante vai. Mas o teatro tem que aparecer também numa feira literária. E nós criamos, então, o grupo que foi batizado de Broto Cultural.
para poder pegar tudo que é de cultura, de arte. Convidei algumas pessoas que eu sei que têm no sangue essa coisa do teatro, da arte. Fizemos algumas reuniões, alguns projetos, começamos a pensar, levamos a proposta ao prefeito, na época, abraçou a causa, porque aí seria um evento para a cidade. Fomos até a Secretaria de Educação em algumas reuniões, a secretaria da época também abraçou. Seria realizada em 2020, mas aí a pandemia suspendeu, né? Não morreu, mas aí queremos que aconteça, envolvendo um pouco de tudo, de teatro também. Sim, sim. Inclusive, o que deu para perceber é que toda essa cena teatral vem mais das escolas, né? É proposto por conta das escolas. Se existe, é porque tem a escola e você, como professora, né, estava por dentro disso. Isso. E, Irene, aí o que me fez lembrar é em relação à sua vida hoje no teatro. Ela está existindo, a pandemia afetou, teve que te tirar disso. Eu lembro que você me falou sobre o seu grupo, não sei se eu posso dizer grupo, mas você me falou sobre o grupo de jovens que você fazia parte, lembra? E que vocês fizeram alguns personagens, né? Teve seu texto, você teve a sua personagem incrível, que eu queria muito assistir. E aí, como é que tá isso? Você tá conseguindo encontrar eles de forma remota? Tá sendo pessoalmente? Tá existindo isso? Você tá conseguindo se movimentar? O sujeito ter em si bem aguçado essa questão da arte, do olhar, da sensibilidade para a arte, porque eu acho que isso é remédio para uma série de problemas e, na verdade, para prevenir. Ela ajuda depois, mas também já é uma coisa que você pode prevenir uma série de problemas. Eu fui à casa da minha irmã nesse tempo, né? Ela me chamou para ajudar a fazer mingau de milho verde. E enquanto o mingau não saía, ela ofereceu. Enquanto não saía o mingau ali trabalhando, ela ofereceu um café com xiringa. E ela ainda disse: a xiringa tá quentinha. Não, eu quero não. Depois eu fui, né, pegar uma xiringuinha, um cafezinho. E na hora que eu abri a vasilha, tinha uma xiringa. Depois eu te mando a foto. O formato da xiringa era como um bule, sabe? Ele estava curvado e tinha uma asinha. Aí eu falei, gente, isso é um bule. E fui procurar um lugar que eu queria tirar uma foto. Minha irmã fala, Maria, ela tira foto de tudo. Aí eu fui, encontrei, sabe aquele suportezinho que você põe na parede para pendurar uma toalha? Ali na cozinha dela tinha um que é formato de xícara, com um cafezinho, a fumacinha e tal. Eu pendurei e ficou, então, né? Eu falei, ainda coloquei arte com café. Falei que a vida fica mais bonita, coloquei assim como legenda, né? A vida fica mais bonita quando a gente consegue olhar e perceber que nela, em tudo, há arte. Fica mais fácil para viver. E esse tempo de pandemia, como nós, seres humanos, conseguimos, com criatividade, e é aí que eu acho que entra o poder da arte. Porque você tem que rir, tem que encontrar algo de bom naquilo que está ruim, e tem que encontrar caminhos para poder, talvez, desviar. Pandemia se instaurou, foi como um corte, né, do cordão umbilical. Todo mundo ficou meio assim, nossa, e agora? Como é que é viver trancafiado, distante de todo mundo? E coincidiu que eu havia chegado de uma viagem e naquele cenário, cheguei, fui um dia para a escola, no dia seguinte, para tudo. E eu com sintoma de gripe. A equipe da saúde veio em casa e falou 15 dias sem pôr o pé na rua. Eu quase enlouqueci, porque eu sou muito ativa, né? Aí me tranquei mesmo, aí começava a ligar e pedir as coisas de casa. Não podia, se alguém no grupo dissesse oi, aí eu não parava mais, porque eu falava, quieta, Irene, vai fazer. Não, gente, eu não estou podendo ver um adulto. Eu quero conversar, eu preciso de adulto, porque aqui em casa sou eu e duas meninas. Minhas duas filhas têm 12 anos. Então, vamos lançar mão do que a gente tem. Aí eu
mandei recado para as minhas irmãs que precisaria fazer um momento com elas de oração para a gente se encontrar. E de lá para cá já são 2 anos que todos os dias, às 19 horas, a gente se encontra. Inicialmente, porque a gente não sabia lidar com as tecnologias, era um celular, 4 pessoinhas. Aí começa os outros, eu também quero, eu também quero. Eu pegava o celular das filhas, ligava 3 aparelhos e colocava, um dava interferência no outro, era uma confusão. Depois fomos descobrir o Meet, não é? Antes do Meet teve um outro que a gente usou, que também tinha um limite. A gente foi aprendendo e isso foi muito gostoso. Até que chegou um momento que, né, rezar só, fazer 1 hora de oração, não era suficiente. A gente ainda estava sisudo. Aí a gente queria rir. Então nós chamamos uma cunhada, tentamos fazê-la vir. Ela, não, no meu celular não dá certo, cheio de limites. Para ela contar piada, que ela gosta de contar piada. Aquela que faz Severino. Pronto. Acabaram minhas piadas. Arranjei livros de piada para os pequenos. As crianças começaram a fazer leitura de piada no ar. Depois, eu propus, né? Vamos fazer o teatro. A minha sobrinha mora em Caculé, a mãe dela mora aqui, que é Severino. Vamos fazer? Não, é impossível. Não dá para fazer. Então, eu na minha casa, ela mais a filha na casa dela, a menina veio de Caculé. O esposo dela ficou filmando lá. E o mais, né? Foi o que aconteceu. Uma cena no Meet. Fizemos esse teatro, eu de cá e elas de lá. E o tema, na época, não tinha outro, era pandemia. Aí, só que, como Severino e Pereirão não entendem nada, eles entenderam que era o pão de milho que estava provocando toda aquela doença, todo aquele problema, que elas tinham ido à padaria e o padeiro tinha deixado de fazer. Então o texto ficou bem, bem engraçado. Há aqueles que choram de rir, né? Mas é isso. Então a gente faz essas coisas assim. Depois eu tive que fazer de convencê-las a jogar na rede, porque aí tem muita gente que gosta, que sente falta, que ri, que se diverte. Então, acho que é isso. A vida tem que ter, né, essa pitadinha de alegria, senão fica muito difícil para viver. Com toda certeza. Eu seria essa pessoa aí, morrendo de rir. Ô, Irene, eu lembro que você tinha me falado que adora improviso, né? Então, você teve esse gostinho, né? Porque foi numa plataforma que você não tinha contato antes, nem as pessoas que estavam com você. Então, você conseguiu sentir, né? Eu acho que aflora muito mais esse nosso processo criativo, né? Sim, sim. Eu vejo que é isso. E acho que é um nome de uma peça de teatro que rir e coçar é só começar, né? Eu vejo que é como eu falei, é um alimento. Você precisa rir para começar e, ao mesmo tempo, você começa e faz rir, e daí não quer mais parar. Não é? É algo que mantém viva essa chama, esse desejo. Há um estudo que diz que o que vai realmente salvar a humanidade são 3 coisas. Eu não sei se eu vou lembrar as 3, mas a arte é uma delas. E é justamente isso que estão tentando tirar das escolas. Aqui eu falo como professora e falo também como mãe e falo como cidadã, porque é uma pena, é lamentável você... Não consigo entender, não consigo alcançar qual é o sentido de você tirar, ou pelo menos tentar tirar, aquilo que é da condição humana. Se eu não tiver essa conexão espiritual, eu não sou humana. Se eu não tiver arte, eu não sou humana. Porque o teatro, gente, todo tipo de arte é o belo, é a expressão do belo. A gente deixa de ser humano e a gente volta a ser animal. Porque é a arte que nos sensibiliza, tanto para quem faz, como para quem aprecia.
é a arte que nos humaniza. Coloca junto uma pessoa que é movida a essa coisa da arte e uma pessoa que não é. Você percebe logo, sem querer ofender, é óbvio, porque cada um tem seu jeito de ser, tem seus gostos, nada contra. Mas eu sinto que é uma pessoa mais pesada, entre aspas, pesada no sentido de, sabe, aquela áurea assim meio... Tem uns que chega à truculência, eu acho que é meio moldada a machadada, não é? Pelas próprias machadadas da vida, não estou dizendo que... E, infelizmente, que eu acho que é todo um contexto também político, que não possibilita que todo mundo tenha acesso à arte. Então vai ficando assim um povo meio brutalizado, e que desvaloriza, menospreza e não percebe que a arte está presente nele e em todo o seu entorno. O que está faltando é só perceber que isso tem uma linha assim bem tênue em relação ao que me toca e o que me faz uma pessoa melhor, né? Pelo menos buscar ser melhor. Eu acho que o mundo está precisando muito de arte para sensibilizar, para humanizar. Sim, sim. Aproveitando essa fala incrível sua e super emotiva, né? De coração, assim. Eu queria que você desse uma palhinha aqui do que você tem aí no seu coração bonito. Um poema, ou o que você quiser mesmo, de fato, só para a gente sentir um pouco da sua própria arte. Nesses tempos agora de muita chuva na Bahia, a gente vai também se afetando. Aí eu escrevi assim, é pequenininho, esse eu vou ler. Eu nem coloquei título, apenas coloquei assim: tal qual o Mandacaru, a Bahia resistirá, pois nesse momento somos sul, baiano de todo lugar. Quem somos nós para entendermos os mistérios e os fenômenos nada naturais, rastros do homem? O sertão vai virar mar? É preciso ter natureza para ver o estrago que houve, o medo que causou, as marcas que ficaram por onde a enchente passou. É da natureza baiana, humana, estender a mão para resgatar dos escombros encharcados o fio de esperança que há de haver por lá. Se é sinal de chuva no sertão, Mandacaru em plena seca fulorar, que te diz na escuridão, facho de luz verde incendiar? Esperança é luz que brilha no gesto de estender a mão, do que se tem compartilha, faz feliz o irmão. E aí, Irene, mas o que você deseja fazer para agitar o teatro regional? Para mobilizar grupo, para mobilizar pessoas? Porque eu lembro que você tinha me falado sobre ter muita gente aí afim, né? Mas de não ter esse espaço acessível aos moradores, de não ter muitas políticas públicas. Sim. Então, o que você quer fazer? E nós temos essa história do broto cultural, está tudo em suspense por conta da pandemia. Mas a gente vai articulando aí. Tem Jaine, que foi a que que passou meu contato para você. Ela é fantástica em se tratando de música, né? Toca, canta, dança, escreve, interpreta, é completa, perfeita. Da mesma turma dela, quando estudava, porque ela foi minha aluna, tem Rafael, que é outra pessoa, é um gênio. Tinha outros, mas esses já não moram por aqui. Então, são pessoas... Rafa, por exemplo, ele é do Broto. A gente já estava trabalhando junto, mas nós queremos fazer isso. No mesmo projeto do Broto Cultural, que era realizar uma feira literária, nós chegamos a criar e fomos até Brumado, que eles têm uma academia de letras,
sei se eles têm, Academia de Arte e Letras, alguma coisa assim, de Brumado. E nós fizemos a visita, eles nos passaram o estatuto, já reformulamos o nosso, já criamos até a marca, o slogan, tudo, para criar também aqui, porque nós temos, né, também pessoas que escrevem e que fazem outras artes, nós queremos fazer isso. Já fui atrás da prefeitura para ter um espaço, um mercado de arte, algo para o artesanato. A gente fica assim, sabe? Futuca daqui e tal, fala dali. Estamos esperando voltar, né, essa normalidade, na medida do possível, para a gente começar a fazer alguma coisa. Do que eu vivi, a cidade de Guajeru, que eu tive, que se encantava com as nossas produções, nós jovens, nós adolescentes, sabe? A gente, com a idade pequena, assim, aquele bando de gente que em outros lugares as pessoas às vezes olhavam, o jovem, a gente não dá credibilidade. O contrário, aqui pra gente, nós éramos respeitados, porque a gente criava e a gente levava coisa boa, a gente fazia projetos, campanhas para ajudar o pessoal que tinha necessidades. Por exemplo, fizemos um levantamento, isso nós tínhamos ali 20 anos, como é que se diz? Não tinha filtro para a própria água, para ter água potável. Nós fizemos uma campanha de arrecadação de filtro para levar para essas famílias. E não era coisa de poder público, não envolvia ninguém assim, porque era a gente mesmo. Arrumava, fazia uma rifa, fazia uma festa, fazia uma barraquinha, o dinheiro, e a gente ia dar o filtro para aquela família, preocupado com a saúde. Tem um monte de gente aqui, adulto, que não sabe ler e escrever, vamos dar aula, vamos dar cursinho para esse povo. Íamos visitar, saíamos a pé para essa zona rural, visitar as comunidades para incentivá-los a criar esse grupo, para viver em grupo. Como a gente aprende em grupo, com os pares, né, da mesma idade. E hoje eu vejo uma Guajeru em que o jovem, ele é olhado como irresponsável, sem o que fazer, cheio de vícios, entendeu? Então, é um cenário muito triste. Mas tudo é sempre atrelado à bebida. Aí eu faço eu uso aquela frase, tudo no Brasil termina em pizza. Aí eu digo, infelizmente, em Guajeru, tudo termina em bebida. Exatamente, meu amor. Inclusive, entrando nesse assunto, é uma insatisfação também do povo aqui, conquistense, né? Eu vejo que tem muitos jovens que acabam só tendo isso, o álcool, né? Tem essa cultura do álcool. E eu acredito que não seja só em Guajeru, né? Por quê? Porque não tem política pública, não tem espaço. Inclusive, eu queria que você até falasse mais sobre essas suas insatisfações, se tem mais alguma. Mas eu acredito que é geral, principalmente aqui no Sudoeste Baiano, né? A gente é extremamente negligenciado, não pensam na gente, né? Principalmente nós que somos jovens, na galera geral, né? Porque não é só jovem que quer arte, né? Sim, sim. Olha, aqui eu vejo o que é isso. Você não tem uma vida, você não tem lazer, você não tem ambientes. Você tem bares. Recentemente estão investindo na praça, então está ficando um pouco mais acolhedora, as pessoas estão indo, família, e está um ambiente mais leve, porque houve um momento que era, além da bebida, o som muito alto, né, os paredões, muita briga para poder vetar isso, porque os moradores incomodados, o sono, enfim. Você não tem... A gente tem agora, é muito recente, uma quadra coberta, tem campo. Aqui acontece muito torneio. Isso acontece muito. Mas nem todo mundo gosta de torneio. E nem só de torneio dá para se viver, né? Eu até falo, às vezes as pessoas, como é que você consegue morar em Guajeru? Olha, eu amo morar em Guajeru, é minha opção mesmo, eu escolhi viver aqui. Agora, me faz falta, eu sinto falta de ter um lugar para ir, de beber da cultura, de ter um dia, eu vou ao teatro. Eu só fui num teatro, adentrar um teatro de verdade,
uma vez que eu fui a passeio em São Paulo. Eu fui a São Paulo em 1992, foi a primeira vez que eu fui. E aí eu corri, lutei, foi uma corrida literal. Literalmente, descemos do ônibus e estava já quase que para começar o espetáculo, e aí a gente ia perder o ingresso. Saímos mesmo pelas ruas de São Paulo, correndo até chegar na porta do teatro. Ali eu assisti aquela lá, alguma coisa, a Caixa de Pandora, alguma coisa assim, faz muito tempo. Inclusive tem um ator global que na época ele fez parte dessa peça, eu esqueci o nome dele agora, que ele era um jovenzinho, né, bem garotão. Então você vê aquilo, como é que a coisa acontece num teatro de verdade, que parece que as coisas, né, o palco se abre e as coisas vão acontecendo. Porque quando a gente faz o teatro aqui, né, é cheio de defeitos especiais. Mas falta esse olhar para investir, para incentivar, para motivar. Nossa, seria muito bom. A escola que eu trabalho, que é um colégio estadual, esse ano recebeu recentemente a visita do secretário, do governador, mês passado, me parece, eu tenho acho que é o mês passado. E tem um projeto de cobrir a quadra e de construir o tão sonhado auditório. Eu, como professora de português, que sempre gosto de trazer a literatura, né, transformar em teatro, e fico improvisando palcos. Aí eles disseram que vão construir agora, e mais alguns serviços lá. Mas você vê que a gente fica mesmo esquecido, infelizmente. Sinto muita falta. Aqui houve um período, uma gestão aí há umas 3 gestões aí atrás, uns 12 anos, o prefeito da época transformou um antigo mercado de feira, e fez uma reforma, né? E colocou uma placa de Cine Glauber Rocha. E qual era o funcionamento desse espaço? Eu mesmo ficava assim indignada, gente, mas como a população aceita, fica encantada com um negócio desse. Ali tem um palco pequenininho, o espaço é bem quente, é baixo, né? A construção é baixa, e havia uma responsável para exibir filmes com uma projeção de data show na época, me parece. E isso acredito que aconteceu 2, 3 vezes, e até hoje ninguém sabe para onde foi nem o material. A gente sempre vai na expectativa, né, Irene? Por exemplo, chamava o Glauber Rocha o lugar, mas o que teve, né, ali? Pelo menos se colocasse uma homenagem, mas nada, né? Nada. Não tinha nada. Justamente. Meu Deus, coitado. Glauber Rocha deve ter ficado revoltado no túmulo. Puseram meu nome num lugar que não faz jus, né? A gente tem uma tradição no teatro de fazer um exercício que é resumir o encontro em uma fruta. Eu vou resumir aqui em morango, porque eu achei bem docinho. Eu tomei no almoço um suco de morango e estava muito bom. E eu achei que o encontro foi isso para mim. Então agora eu passo para você. Uma fruta? Olha, para mim, Jesus. A fruta que eu mais gosto é laranja. E você disse que morango porque você achou doce. Eu digo que é laranja, primeiro porque é a fruta que eu mais gosto. E interessante que é a cor, ela é uma cor vibrante, né? Quando você parte para a cor, é a cor também que me faz muito bem. Eu gosto muito né, laranja e aqueles tons ali que se aproximam. Mas a laranja, além de ser doce, ela também tem, né, umas azedas e tal. Ela pode simbolizar aqui a questão da diferença, não é? Do jeito de ser de cada um, de como ver a vida. Como quando ela é doce, também, digo, o encontro é doce.
foi doce para nós aqui, também olha só, eu moro em Guajeru, vocês em Vitória da Conquista. E tudo está muito curto, né? A gente conseguiu se encontrar. Lembrando isso, né, das diferenças. Aí você poderia também pensar, a laranja, a gente chupa, a gente pode comer, há quem goste, né, os gominhos ali, come tudo. Até mesmo o bagaço, tudo tem uma importância, tem um valor, eu posso utilizar. A semente que vai me proporcionar, né, lançar, porque essa conversa nossa aqui, muita coisa que a gente vivenciou aqui, eu levo também para outras pessoas daqui da minha cidade, para motivar. Essa agora que você acabou de fazer, de avaliar, comparando com uma fruta, eu já vou levar para a vida. Onde eu estiver fazendo encontros com meus alunos, olha, como é que foi a aula hoje? Vamos resumir numa fruta. Então é isso, a laranja é tudo isso para mim, é a possibilidade de fazer brotar outras coisas, né, laranjas. É isso. É isso. A gente está chegando aqui nos momentos finais, meu bem. E eu gostaria de te fazer um pedido. Se você quiser fazer alguma colocação, um agradecimento, alguma leitura, fique à vontade, tá bom? Certo, tá bom. Então, né, não posso fazer outra coisa senão agradecer a você, a equipe toda, né, faço um agradecimento especial aqui à Jaine, porque foi através dela, né? Você foi atrás dela e ela me passou a bola. Então, agradecer porque ela lembrou de mim, é sinal de que a gente marcou em algum momento a vida dela. E ela também marca muito a minha, porque é muito gostoso quando você convive com pessoas assim, como na linguagem dos adolescentes, né, na mesma vibe da arte. Então, me encanta muito um violão, sou apaixonada, e Rafa, Micael, Jaine, Thomas, que é irmão de Jaine, que toca também. Então, viver no meio desses meninos e meninas que vem fazendo, eu falei muito das outras artes e mencionei música, mas o violão, nos últimos anos, tem sido também uma marca, e aí eu quero aqui estender também o meu cumprimento a Micael, destacar o nome dele, porque ele correu atrás do sonho, se disciplinou, aprendeu sozinho, né, um autodidata, e hoje dá curso para tanta gente. E isso fez com que a gente pudesse ir dormir ouvindo que na calçada, em alguma calçada, tinha um grupo de adolescentes tocando violão. Isso é coisa, para mim, é de uma sensibilidade incrível. Nessa hora a gente pensa assim, a humanidade tem salvação? Sim. Tem muita coisa boa? Sim. Porque às vezes a gente permite que o mal faça mais barulho, que o mal apareça, mas a gente precisa dar espaço, fazer propaganda do bem mesmo, levar o bem, falar do bem, fazer o bem, na prática, como exemplo de vida. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.